você e todas essas pessoas vendo as fotos, algumas já são nossas conhecidas. Hoje estamos tendo um prazer renovado, porque ontem à noite estávamos juntos, Zilda, o Paulo Marcelo e outras pessoas, e nos sentindo felizes porque minha amiga, quando ela disse isso, e num determinado momento eu estava aqui em trabalho, estudando, e ela me mostrou, eu não pude ver o vídeo, eu estou vendo a nossa amiga Marielza Tiscati pela primeira vez o vídeo, mas a música, eu estava finalizando uma sessão de tratamento da Articura para alguns irmãos que tinham pedido, porque estavam com Covid internados. E ouvindo essa música, eu falei, meu Deus, eis aí comprovada a universalidade do ensino dos Espíritos, como está lá na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec diz que, para fazer esse trabalho da codificação da doutrina espírita, com todos aqueles apontamentos recebidos por aquele grupo de médiuns sérios da França, ele buscou em outros lugares os questionamentos que ele havia recebido, as respostas do Espírito da Verdade, que é uma pleiade de espíritos, os irmãos estudiosos sabem disso muito melhor do que eu. Ele disse que recorreu a mais de 1000 casas, a mais de 1000 centros espíritas sérios, de outras localidades, uns não conhecendo os outros, mas se juntando, e a espiritualidade, Jesus mostrando para a humanidade que ali estava pronto, ali aquela codificação, que não era mais personificada numa pessoa, mas sim na espiritualidade maior. E naquele momento eu dizia, ouvindo essa música, eu cheguei às lágrimas, eu falei, meu Deus, essa menina trouxe de uma beleza, a musicalidade, a harmonia, flores do céu. Em seguida, uma pessoa, uma amiga nossa, uma amiga virtual, lá de longe, de Rondônia, ela descrevia fatos, narrando das visões que ela tem tido, que ela tinha tido, ou que eu acredito que ela aconteça, continue acontecendo, de vendo, aliás, ela diz que vê esse fenômeno, ela tem desde criança, vendo uma chuva de flores que desce das alturas dos céus. E aí, Marielza coloca uma música, e no livro, nesse livro que, na verdade, é um relato pessoal, de trabalho, de aprendizado, porque a Neiva, minha amiga, eu estou longe da disciplina, sabe? Eu estou longe, aqui não é falsa, modéstia, não é nada disso, isso aqui é reconhecimento sincero. Eu estou numa luta, numa busca incansável, e esses dias da pandemia têm sido de grande utilidade para nós próprios, para sermos criaturas menos piores, sabe? Não é criaturas melhores, menos piores. Ora, se um Chico Xavier dizia num determinado momento, insatisfeito certamente, com alguma coisa que lhe tinha acontecido na vida, e ele ficava repetindo aquele refrão, eu sou um verme, eu sou um verme. E Emmanuel aparece para ele, ele diz, Chico, mais respeito com o verme, porque o verme, ele dá a sua contribuição exata na fecundação do solo. Então, imaginemos nós, um Chico Xavier, que a sua primeira obra é Parnaso de Além Túmulo, trazendo ali na primeira edição 56 poemas
da autoria de 16 poetas, como diz Marcel Souto Maior, tão célebres quanto mortos, no mesmo estilo, na mesma métrica, e estes poemas em sonetos ou poesias, mas já tratando de temas diferenciados, temas da vida maior, falando da espiritualidade, falando de vida, que a vida é uma continuidade. Meus amigos, meus irmãos, eu dizia para minha filha, oh, mas seria maravilhoso, Rama, entre em contato com a Marielza e peça para ela que esta seja a abertura da reunião que vai acontecer no dia 13 de março, num grupo de estudos aí no Rio de Janeiro. Aí a minha filha, entre assim, estupefata, mamãe, que é isso? A menina está ainda, ela gravou o vídeo, mas ainda é um trabalho inédito, ela ainda não mostrou. Como é que você pode pedir isso? Mas olha, meus irmãos, eu chorei aqui de emoção pela beleza que essa música nos traz, por nos comprovar o ensinamento da espiritualidade, que vai em todos os cantos, e o Chico Xavier chamou aquela primeira pintura que nós mandamos para ele, a pessoa que levou aquele enrolado, como você, Marisa, leu o livro, o Paulo, e quem já leu aquela Uma Pintura para o Chico Xavier, que é aquele senhor muito humilde, muito simples, que é frequentador da nossa casa de Sebastião Marte, e também morador, uma pessoa que morava aqui no Lar dos Velhinhos, que é uma obra social da nossa casa, Lar dos Velhinhos Maria de Madalena. E ele ia todos os anos, e eu mandei daquela vez, de tanto ele insistir comigo para conhecer o Chico, eu fiz aquela pintura, aniversário do Chico, 2 de abril, aniversário de nascimento. O meu aniversário é no dia 3 de abril, e naquilo ali, ele, todos os anos, por 2 vezes, que era no aniversário do Chico e no aniversário dele mesmo, Joaquim, nos convidava para ver o Chico. Você vai ver o Chico, você está perdendo tempo. E eu sempre, assim, uma admiradora muito grande, eu falei, meu Deus, o Chico assoberbado de trabalho, tantas pessoas à volta dele, eu não me sinto digna de ficar, mas naquele momento eu senti, eu preciso, então, mandar alguma coisa. Falei, olha, dessa vez eu coloquei o nome do Chico, escrevi o nome dele no verso da folha e coloquei junto com as outras folhas que estavam ali para o trabalho. E perguntei para ele, ao final, quando eu vi um trabalho ali singelo, um vaso, um potinho de flores lilazes, e parecia flores do campo, e a mensagem ali escrita, amor. E atrás, no verso, eu procurei onde estava do Chico, e era essa a pintura. E eu perguntei para ele, gostaria que o senhor, que já estava lá o nome dele, Chico Xavier, gostaria que o senhor me dissesse alguma coisa sobre este trabalho. E sublinhei este trabalho. Feliz aniversário, coloquei o meu nome. E eis que o Joaquim, enrolei, enchi de fitilhos, fiz um canudinho. E o Joaquim disse, o que é isso? Eu falei, não te interessa, isso é para o Chico. E quando ele foi entregar, e ele me contando emocionado, disse que cada vez ele espantava mais, admirava mais da mediunidade do Chico. Neiva, eu fiquei surpreso, porque ele, sem saber o que eu estava levando, quando eu entrei, e o Joaquim tinha um hábito, ele andava com os bolsos cheios de pétalas de flores, então ele não te entregava uma rosa. Ele tirava do bolso algumas pétalas e colocava na sua mão.
E naquele momento ele ficou, e aí o Chico dizia para ele, porque ele estava acamado e tinha entrado naquele dia só meia dúzia de pessoas. 2 do Rio, 2 de São Paulo, me parece, ou eram 5 pessoas, e de Brasília entrou somente ele. Aí ele, com as sandálias havaianas dele, que ele sempre usava aquele tipo de sapato, porque para ele era muito cômodo, e ele já era conhecido do Higino, do filho do Chico. A fila era extensa, mas somente aquelas pessoas entraram. E assim que ele entrou, o Chico disse: eis o mensageiro das flores celestiais. E aí, reticências, porque está lá no livro. Então, o Chico Xavier chamou primeiro aquela pessoa que levava uma pintura mediúnica para ele, de mensageiro das flores celestiais. Marielza recebe as pinturas de gaze e as denomina de flores do céu. Aí a nossa amiga Vanilza, lá de Rondônia, nos envia esses relatos de fenômenos que ela sempre via as flores descendo dos céus, e quando ela começou a receber as pinturas de gaze, ela identificou como sendo aquelas flores. Então, meus amigos, não é por acaso. A mediunidade, em O Livro dos Médiuns, nós conhecemos, porque os irmãos estão fazendo um estudo aí precioso lá na casa da Marilza, sobre Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, que é um livro fantástico. Nós aqui no EJE já estudamos também esta obra e continuamos a estudar também nas salas mediúnicas. E nesta obra, e com a junção de todos os irmãos, é exatamente isso que a espiritualidade tem nos dito. Nesses dias de pandemia, para que estejamos mais juntos. Pois bem, quem lê o livro, eu conto ali na apresentação, que como foi difícil para nós, para mim, particularmente, quando eu cheguei na casa de Sebastião Mártir, no ano de 1979, eu falei isso ontem, estou falando hoje, a nossa casa não tinha nenhum curso específico de estudo da doutrina. Era muito comum as pessoas chegarem num processo obsessivo, e aí alguém dizia, essa pessoa tem mediunidade. E aí colocava aquela pessoa numa sala mediúnica. Mas o nosso vice-presidente, o senhor Newton Dutra, um estudioso da doutrina, um médium muito sério, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que não aceita coisas assim porque alguém importante disse, ele vai conferir, e é isso que a doutrina espírita, isso que Kardec pede, é para que nós possamos, porque o tema de ontem, que nós é daquela primeira carta de João para os fiéis, os cristãos, é a primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, quando ele diz: não acrediteis em todos os espíritos, mas antes verificai se eles vêm de Deus. Porque tanto aqui na Terra, nós temos que tomar muito cuidado, daí nós temos que estudar, porque a mediunidade com Jesus é o objetivo. Por isso que o Antônio Lisboa, o nosso irmão, ele nos pediu na dedicatória para colocarmos, incluindo todos aqueles que trabalham a mediunidade, porque lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, item 159, Kardec vai nos dizer, assim, na primeira, ali no comecinho daquela questão 159, Kardec diz o seguinte, que, deixa eu ver onde nós colocamos aqui, dos médiuns, é o item 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer,
A influência dos espíritos é, por esse fato, médium, por esse fato. Então, não é alguma coisa de ouvir dizer, por esse fato, pelo fato de sentir a presença, em maior ou menor grau. É um arrepio, é uma intuição, é através do sono, é um pressentimento. Então, os tipos de mediunidade, N tipos. E se nós levarmos a sério, as crianças têm mediunidade também, os jovens, os idosos, que eu estou bem enquadrada nessa faixa mesmo, né, da melhor idade, como tem sido dita, para amenizar aquela palavra sempre que a gente acha meio, assim, meio pesada, né? Fulano é um velho. E o professor Elvésio aqui costuma dizer, olha, gente, velho é móvel usado, assim, quando já não tem condições de reutilização, é cadeira, é mesa. Idoso é melhor, mas não satisfeito, idoso, parece uma coisa assim pesada. Aí alguém trouxe uma outra denominação, longevo. Ah, sim, longevo, idoso. E aqui era o lar dos velhinhos, como Jorge Cauí, que presidiu essa casa aqui desde o começo da década de 60 até 2005, quando ele desencarnou, com todo zelo, com todo cuidado. Então, nós dizíamos ali que o senhor Newton Dutra, embora não tivesse cursos, quando eu cheguei à casa, eu já tinha conhecimento de O Livro dos Espíritos. E por presenciar um acidente de automóvel, onde duas crianças vitimadas, eu estava indo para o oeste baiano, ainda não tinha asfalto, e o ônibus parou, e quando eu abri aquela janelinha, ainda não tinha ar-condicionado nos ônibus, ali era a década comecinho da década de 70, e eu vi estatelada assim no chão duas crianças, e lá na frente, porque tinha vindo um caminhãozinho e um fusquinha que estava indo para a Bahia, aquele acidente terrível, naquele momento eu estava sem nenhuma religião. Eu conheci Sebastião Marte na minha infância, nunca deixei de amar aquela figura, que era o patrono, o padroeiro da nossa cidadezinha, Barreiras, no oeste baiano. São Sebastião, apaixonada por São Sebastião. E eu olhava aquela imagem serena, com aquelas flechas e aquele sangue escorrendo, e eu não entendia. E ali sucediam outras coisas, depois eu vinha saber que era mediunidade, as coisas que eu via. Então, naquele momento, por a igreja não me responder, nem padre, nem as pessoas, a freira, o professor de catecismo, me explicar o que é que significava essas disparidades que acontecem na sociedade, na mesma família, tem uma pessoa linda e a outra que traz uma legião ali e que traz um tipo de enfermidade que lhe impossibilita a sobrevivência, o sustento da sua vida, de ter uma autonomia. Então, naqueles momentos ali, eu perguntava às pessoas, não, é mistério divino. Eu fui ficando cansada daquilo e eu saí da igreja. Saí e fiquei. E muitas vezes eu até discutia e eu brigava com Deus. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus seja tudo aquilo que eu fiz uma primeira comunhão, estudei o catecismo, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu fui cuidar de trabalhar e foi quando eu vim para Brasília, eu já estava aqui, viajando daqui para o oeste baiano, naquele ônibus, e a gente chegava na Bahia, assim, ali bem cedinho, e eu vendo aquele quadro, e o caso daquele acidente, era um fusquinha que estava o casal com as duas filhas, estava levando a mãe daquelas crianças ia fazer uma cirurgia no hospital de base, não tinha quem ficasse com as crianças, então ela estava levando as filhas
para que a mãe do seu marido, a sua sogra, ficasse com as crianças. E sobrou uma vaga, tinha um pedreiro que estava realizando um trabalho aqui em Brasília, ali nas redondezas, e pegou uma carona com esse casal e as crianças. E ali estavam eles indo, e vinha um caminhãozinho no sentido de Barreiras, da cidade, que era o destino deles, e foi uma colisão frontal. E ali, a esposa que ia fazer a cirurgia morreu naquele acidente, morreram as 2 crianças e morreu aquela pessoa que pegou a carona. O marido, coitado, sobreviveu a tudo isso e estava em desespero. Quando eu soube daquele fato, e naquele momento, o pai dos meus filhos, o meu marido, tinha uma profissão de fotógrafo, e nós fomos até um instrutor dele, que também era um fotógrafo profissional, o nosso amigo Quincão, e ele trabalhava num laboratório revelando as fotos. E eu fui dizer para ele, vê por que eu deixei a religião. Que absurdo, se Deus existisse de fato, como procederia ele num caso como esse? 2 crianças, uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, todo mundo esbagaçado, todo mundo morreu, e sobrou uma pessoa. Como você me explica? Isso, Deus realmente não existe. E ele pacientemente começou a me falar sobre a questão da imortalidade da alma, sobre a reencarnação. Meus irmãos, é como se estivesse aberto uma fresta de luz na escuridão da minha alma. E eu, então, fiquei embevecida com os esclarecimentos que ele ia dando. Aquilo ali era umas 9 e pouco da manhã, e de uma pergunta foi passando para outra pergunta, e quando nós observamos, era 1h da tarde, e aquele senhor, aquele fotógrafo, Quincão, que o nome dele é Joaquim Pedro Antunes, ele naquele momento me presenteou com o livro dos Espíritos. Disse, minha irmã, aí está, para que você possa compreender, porque Deus é amor. Deus é a inteligência suprema. É a primeira questão desse livro. E aí nós fomos lendo pouco a pouco. Algumas questões a gente pulava, porque certamente eu não queria saber a resposta. E levamos uns 2 anos lendo aquelas questões, mas eu saí dali uma Neiva diferente. Bem diferente, porque era o começo, eu ainda era muito jovem, eu casei muito jovem, com 16 anos, e eu tinha ali o quê? 20 e poucos anos, e saí dali me considerando adepta daquela doutrina que me apontava Deus como sendo um pai de misericórdia e de amor. Eu saía dali sabendo que não existe nada que aconteça neste planeta que seja por ordem de Deus, porque Deus é cruel. Que o que acontece é por responsabilidade nossa. Então, eu estava pronta para aceitar. E quando eu cheguei à casa de Sebastião Marte, o senhor Newton Dutra me apresentou outras obras e me recomendou fazer o culto do Evangelho no lar. E eu fui lendo, fui estudando o Livro dos Médiuns. Ele disse, o Livro dos Espíritos é para sempre. Porque a cada vez que você ler e estudar essa questão, você vai ter novos entendimentos. Não é uma leitura vazia que você lê uma frase, memoriza e acabou. E temos constatado que assim é. A doutrina espírita é riquíssima. Então, em princípio, ela não é religião. Ela é uma filosofia, ela é uma ciência. É uma ciência tão natural
quanto a química, quanto a física. Só que a física, a química, a geologia estuda os fenômenos aqui da matéria. A doutrina espírita estuda os fenômenos outros que a ciência material não consegue compreender e explicar. Porém, isso está posto lá nessa parte do Evangelho. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, não creais em todos os espíritos, Allan Kardec vai falar que não é pelo fato de a ciência do mundo não explicar os fenômenos espíritas que eles não sejam fenômenos naturais. Eles fazem parte da lei natural. Só que leis estas ainda não ao alcance, mas um dia será, do alcance da ciência. E já está chegando, já estamos chegando a isso. Então, as mensagens, ou as recomendações, como nós temos recebido, como o trabalho Arte-Cura, como ele chegou para nós. Porque muito criteriosamente, depois de estudar o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, que Allan Kardec sabiamente vai ali fazer aquele prólogo ali, aquele estudo das teorias de céu, de inferno, de purgatório, segundo as outras crenças. Depois ele vai entrar exatamente na questão espiritual e quem vem responder o que é céu, o que é inferno, vai ter depoimentos dos espíritos felizes que se consideram no céu, que foram miseráveis aqui na Terra em questões econômicas, em questões materiais, mas pessoas que se doaram, que fizeram bem, que fizeram a caridade. Então, essas pessoas, ao se despojarem dos infortúnios aqui, passageiros, mas no momento que nós estamos vivenciando uma dor, uma perda, um luto, parece eterno, mas não é. É passageiro, mas nós temos que respeitar esse momento de luto. Nós estamos vivendo dias dificílimos, e certamente por isso, pela minha pobreza ainda, de habilidades, de evolução, mas já com uma grande oportunidade, porque todos nós temos, meus irmãos, todos nós temos oportunidades todo santo dia. Que o nosso grupo seja pequeno, porque a casa espírita não é exatamente uma igreja. A casa espírita, ela pode ser ali naquela casa que nós fazemos as nossas atividades, sim, onde fazemos o culto, onde fazemos os trabalhos de desobsessão, de estudos, de palestras, de atendimento fraterno, uma palavra boa, amiga, um silêncio no momento adequado, pode ser uma prece. Porque enquanto um nos injuria, nos excomunga, o incrível é que para nos excomungar era preciso que nós fôssemos adeptos, né, daquela comunhão. Às vezes a gente nem conhecia aquilo e a pessoa está nos excomungando. Eu lembrei do Divaldo, quando ele disse que certa feita um padre chegou em determinado local, o padre disse, olha, nós viemos aqui porque o pároco da igreja te excomungou. Ele disse, olha, para falar a verdade, eu já me excomunguei há muito tempo, que eu me desliguei da Igreja Católica. Eu já não mais pertenço à Igreja Católica. Então, excomungar é quando você está fazendo parte de uma comunhão e, naquele momento, por algum ato indevido, quem está à frente diz, você não serve mais para nos seguir. Eu agora faço parte de uma outra comunhão, que é a do Espiritismo, com os Espíritos, com Jesus. E nós sabemos que Jesus não excomunga ninguém. Todos nós. Jesus é o guia, é o modelo, é o médico de almas, é o nosso terapeuta. Então, nesse grupo Arte-Cura, é um conjunto de espíritos. Só que nesse grupo, desde o começo, nos apresentou
eu tinha, assim, ainda bem que espíritos muito sérios, era uma pessoa ocupadíssima, imagine, professora em 2 períodos, naquele tempo, logo no início ali, eu tinha, ainda a Rama não tinha nascido, que é a Ramayane, mas eu tinha já 6 filhos, e imagine se esses fenômenos fossem acontecendo, porque fenômeno sempre aconteceu conosco, desde que eu era criança. E aquele ali, quando eu fui, de fato, ler o Livro dos Espíritos e conhecer a casa espírita, a minha filha já tinha, ainda era quase um bebê, mas a gente já levava, né, para o centro, porque tinha as aulas de evangelização também. Então, aquele senhor nos convidou para, o senhor Newton, para integrar o grupo mediúnico em reuniões de desobsessão. Reuniões de desobsessão. Não se falava ainda ali naquele momento, nós não tínhamos conhecimento nenhum sobre, digamos, arte-cura. Porém, era contato direto, através da psicofonia, os espíritos passavam. E aí, ontem nós lembrávamos, porque Kardec também perguntou qual é o médium que poderia se considerar perfeito. Isso já é no capítulo 20, né, da influência moral do médium. Vê como é importante nós, médiums, embora imperfeitos, nós temos que trabalhar pela nossa reforma íntima. Nós temos que ser aquele cidadão honesto. Se você comprou a prazo, fiado, pague. Se nós vamos contar uma história, por mais insignificante que seja, não vamos florear com mentira, vamos contar a verdade. Porque a doutrina espírita, ela busca a verdade. Então, o Espírito da Verdade vai dizer para Kardec que espírito médium perfeito não existe porque nós estamos habitando um planeta ainda de provas e de expiações. Melhor seria dizer bom médium. Aquele que, simpatizando somente com os bons, tem sido menos enganado. E aí Kardec indaga de novo. Ué, mas ele só se interessando e só simpatizando com os bons, como é que ele pode ser enganado? Olha, é o seguinte, os bons espíritos permitem, muitas vezes, que por mais notável que seja aquele médium, é para colocá-lo em teste mesmo, para fazê-lo aprender a ter mais cuidados, para saber que nós não somos infalíveis. Todos nós somos falíveis, todos nós cometemos deslizes, para podermos nos colocar no lugar do outro. Então, amigos meus irmãos, o Lisboa, desde o começo, ele dizia, olha, minha filha, vai registrando, porque vai chegar um momento que nós vamos te pedir para você colocar as nossas experiências mediúnicas no escrito. Falei, isso quer dizer que eu vou escrever um livro? Sim. E acreditem, meus irmãos, eu sempre trabalhando e na dúvida. Dúvida sobre dúvida. E ali no ano 2000, que eu já tinha recebido uma resposta do Chico, quem leu o livro deve ter ficado, porque o próprio emissário do trabalho mediúnico para o Chico, ele ficou de queixo caído e falou, meu Deus, mulher, como você é incrédula? E eu ficava dizendo, o Chico não me respondeu, o Chico não me respondeu. E o Chico me apareceu. A primeira vez que eu vi o Chico Xavier foi em espírito. Serenamente, mas severamente, ele me disse, minha filha, eu te dei a resposta mais eloquente. Exatamente por te conhecer, o ceticismo. E o Antônio Lisboa deu graças a Deus, a Jesus e à Mãe Santíssima, porque somente o Chico poderia ajudar. Naquele momento, eu parti para uma etapa nova, porque eu comecei a não atrapalhar muito o trabalho. Eu ainda trabalho. Então, o que é que ele faz conosco, Marisa? É o seguinte, quando esse trabalho, no começo de janeiro do ano passado, em 2020, o Lisboa me disse,
Porque ali no ano 2000 e alguma coisa, eu falei, será que não era hora de escrever o livro? Eu estava bem empolgadinha. Ele não me deu a mínima atenção, não recebi nenhuma resposta, então, olha, fiquei na minha, esqueci do assunto. Mas no ano passado, quando ele chegou e me disse, minha filha, chegou aquela hora de nós começarmos a colocar no papel as nossas experiências mediúnicas, porque elas servirão para todos os médiuns que trabalham com Jesus, independente se é espírita, se é da Umbanda, se faz um trabalho até sem nome, porque mediunidade não precisa ser chamada mediunidade. De repente, a pessoa faz um trabalho de servir sopa lá na rua para os necessitados, é um trabalho mediúnico maravilhoso. Não tem nenhum erro, nenhuma dúvida. Se é alguém que se candidata à política para ajudar a sua comunidade, de fato ajuda. Aqueles que moram na periferia, aqueles que sangram, aqueles que são anônimos, aqueles que sofrem, que ninguém lhes conhece a dor, senão aquele que convive de perto com a dor. E se esta pessoa se candidata a um cargo político e faz exatamente aquilo que cumpriu, meus irmãos, não tenhamos dúvidas, a mediunidade está em exercício. A mediunidade nunca esteve tão franca e tão absoluta em exercício quanto nestes dias em que nos reunimos em grupos como este, de estudos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, estudando a mediunidade. Então, começamos a colocar no papel, recordando as coisas. Quantas madrugadas eu acordei e ele vinha me dizer, olha, aquele apontamento não foi bem exatamente naquele ano. Eu ia lá naquele exato momento, corrigia. Então, o nome dele está aqui, e tem algumas mensagens até que ele psicografou, e nos alertando sobre essas questões. No começo dessa pandemia, que as pessoas começaram a surgir, o presidente da nossa casa, eu, com total ignorância, falei numa reunião, ainda que não tinha aparecido nenhum caso no Brasil, falei, por que as pessoas estão com tanto medo de morrer? Já que todos nós temos que morrer um dia, e ele sendo médico, ele falou, Neiva, é porque, de fato, essa doença é assim, assim e assim. Eu falei, então, naquele momento, totalmente na ignorância, porque o ignorante não é aquele que não sabe ler e escrever, não. O ignorante é aquele que não tem conhecimento sobre qualquer assunto. Você pode ser PhD em medicina, mas num outro assunto, muitas vezes, mais simplificado, você pode não ter conhecimento de um assunto mediúnico e você querer dar palpite porque você é PhD em alguma área. Naquela área você é ignorante, ou aquela pessoa é ignorante. Nós temos que entender que o ignorante é aquele que não tem conhecimento sobre aquele fato. Então, se não temos conhecimento, vamos tomar conhecimento primeiro. Então, meus amigos e meus irmãos, o mês de janeiro de 2020 foi muito marcante, porque na última semana de janeiro, aos finais dos trabalhos da Arte Cura, começaram a surgir uns trabalhos que eu só ouvi a palavra gaze, porque, digamos, era feito um vaso, porque o trabalho da pintura mediúnica é muito veloz, porém, aquele acontecia com mais, era veloz no primeiro momento, depois, e eu sentia que era Antônio Lisboa, ou um Vincent, ou um Gauguin, ou um Pietro, ou um João, ou um Mário, porque tem muitos espíritos, porque são muitos artistas, muitos biólogos, botânicos, terapeutas, médicos, cientistas que compõem esse grupo Arte Cura. Mas como a nossa afinidade maior, e tem muitos espíritos que depois se apresentam para nós numa humildade, que às vezes a gente chora, porque a beleza que eles trazem
nessas pinturas. Então, vinha aquele trabalho e eu sentia que o Lisboa chegava e nos fazia pegar um outro material no mesmo tom ou quase parecido, e era como se estivesse fazendo uma pintura sobre pintura, pintura sobre pintura. As últimas que estamos fazendo, quando esse trabalho, ele dizia gaze, eu falei, gaze me lembra curativo. Ele falou, por enquanto basta. É um curativo. Então, vamos colocar mais. Não era para deixar nada em branco. Tem cores mais pálidas, porém elas são bem umas sobre as outras. Amarelos, verdes, vermelhos, marrons. E esse trabalho foi acontecendo dessa forma. Eu falei, eu achei muito bonito depois o resultado. Até a folha pesava de tanto material que tinha. Mas ele me pediu, vá colecionando, vai colocando no envelope. Eu comecei a envelopar essas pinturas. Ele falou, esse é um trabalho. Eu falei, mas é com todo mundo ou é comigo só? Ele falou, é com você. Eu falei, por que não com os outros? Porque alguns médiuns aqui são bons médiuns, mas chegaram há 2 anos. Tem médium aqui muito bom, que chegou no ano passado, mas todos eles nos auxiliam. Mas com você, que já tem quase 40 anos, minha filha, você está querendo correr da responsabilidade? Eu não, senhor. Então vamos. Mas eu queria dar para as pessoas, porque era muito bonito. E eu acho, no meu entendimento, que beleza não pode ficar escondida. E quando eu queria dar, ele olhava para mim e eu sentia, não. De modo que quando ele disse de fato o que era pintura de gaze, que era um trabalho para alcançar as pessoas através da internet, aquilo me causou muito espanto. Eu falei, eu não conheço nada de internet, não mexo em rede social, não sei do que se trata. Por isso a Marisa disse, convide aí o de 5 anos. O meu neto chega aqui, vó, eu não sei nada, gente. Um dia desse eu estava pensando, eu preciso aprender alguma coisa. Aí a Rama captou meu pensamento e falou, mamãe, você tem outras coisas agora para você fazer. Esqueceu do Antônio Lisboa? Eu falei, sim. Não, não esqueci. Então, meus amigos, meus irmãos, o nosso trabalho tem sido esse. Quando esse trabalho começou a fluir, e eu ainda meio perdida, que ele falou, a nossa secretária será a Ramayane. E em seguida eu falei, secretária, para quê? Ele falou, para fotografar os trabalhos. De fotografar, sim, porque esse trabalho, ele vai correr o mundo. Eu falei, para quê? Para curar as pessoas. Eu falei, minha filha, a doutrina espírita não tem propósito de fazer milagre, muito menos de curar corpos. Porém, vai levar uma mensagem de consolo, de esperança, de renovação. E sim, pode levar tantas belezas que naquele momento a pessoa se reconforta. Mas eu ainda não entendia o porquê disso. E uma amiga nossa, uma pessoa que também faz parte do grupo, embora formalmente não faça, são 2 amigos, um deles atualmente é o vice-presidente da nossa casa, que é o Nelson Sanches, que escreveu ali um prefácio do livro ali apresentando sobre a arte, e a esposa dele, que também faz pinturas mediúnicas lindíssimas. Ela chegou e disse, Neiva, me parece que esse trabalho, ela foi descrevendo como é que ele ia acontecer. Ela falou, consulte o Lisboa. E eu fiquei de cara no chão, porque o Lisboa estava ao lado, e falou, viu? É desse jeito. Ela falou de Instagram, depois a minha filha falou de Facebook, falou de WhatsApp. Eu falei, Jesus amado, bom, ainda bem que o Lisboa colocou a secretária adequada, porque a médium aqui já aprendeu algumas coisinhas, e nessas algumas coisinhas, uma coisa, eu me lembro que quando nós fizemos o lançamento desse pequeno livro, eu chamo pequeno porque ele é pequenininho mesmo, ele é fininho, ele é bom de pegar,
E aí eu fui ficando entristecida, porque fizemos como presente para a casa que nos acolheu, o Lar dos Velhinhos. Então, o valor dele, R$ 40, e a gente enviaria pelo correio, e é o que fazemos, enviamos. Foram 200 exemplares. E acontece que a primeira pessoa de fora que nos pediu, que comprou esse livro, foi o nosso amigo que desde ontem, ele ontem estava e ele hoje está, o Paulo Marcelo, que é da área da saúde. Não importa, Paulo, se no momento você não está engajado, trabalhando, porque você é área da saúde. Como todos nós, toda sexta-feira os irmãos que recebem têm um trabalho que vai diretamente para as pessoas da área da saúde. Mas o mundo inteiro se beneficia, porque além da pintura de gaze que vai para todos, vai a pintura para a área da saúde, que é para todos também. Então, o nosso primeiro livro, eu fiquei triste, Rama, por favor, ligue para o Paulo Marcelo e pergunte se ele recebeu o livro. Meus irmãos, ele ainda não tinha recebido, eu comecei a ficar preocupada. Meu Jesus, as pessoas compram em benefício do lar e nós temos que fazer chegar esse livro. Graças a Deus, eu já estava com o envelope pronto, já tinha feito outra dedicatória e nós podemos mostrar aqui esse nosso livro, porque o livro era meu, que eu coloquei Neiva 1/12/2020, e eu coloquei bem assim, Marisa, vou mostrar aí para vocês. Está colocado de Neiva. Levanta mais um pouquinho para a gente ver, que só deu para ver um pedacinho. Só um pedacinho, né, da dedicatória. E agora? Isso. Agora dá para ver tudo. É, né? Agora deu. Pois é. Então, esse livro que era o nosso, eu coloquei de Neiva, tá a data aqui, para Paulo Marcelo Calef, com vibrações de bom ânimo, força espiritual, saúde integral, mente, corpo, espírito e cura espiritual. Gratidão, 5 de janeiro de 2021. Tínhamos feito, Antônio Lisboa tinha feito um trabalho de pintura para ele, estava colocado no envelope, coloquei o livro, eu ia colar o envelope, eu só vi uma mão me pedindo para dar um tempo. E ali, minutos depois, menos de meia hora, a Rama ficou feliz. Mamãe, o Paulo Marcelo mandou um WhatsApp aqui que ele conseguiu receber o livro. Então, o meu livro tem a dedicatória aqui para o Paulo Marcelo. Pela seriedade, meus irmãos, nós compramos um livro para ajudar uma instituição e para conhecer um pouco do trabalho. Então, não é justo que a pessoa pague e fique aguardando, porque o que mais tem acontecido também nesses dias, com ações magníficas, meritórias, lindas e maravilhosas. Um trabalho que uma irmã faz aí no Rio de Janeiro, Regina, um trabalho lindo, com pessoas em situação de rua. E a gente se emociona muito com isso. E é uma pessoa que tem a sua história. Nós não sentimos no dever de falar aqui a história da Regina, mas ela tem a sua história de grandeza espiritual, de labor, sabe, de se colocar no lugar do necessitado. Então, amigos, a Silvânia que me deu aquele roteiro, como chegariam essas pinturas. E quando nós começamos a distribuí-las, já tinham 47 pinturas naquele envelope. E hoje nós queremos mostrar para os irmãos o que o Vincent escreveu para o nosso grupo ali no começo, porque as pessoas sem poder sair de casa, não vamos pensar que a doutrina espírita, mas eu não estou no centro, como é que eu vou trabalhar mediunicamente? Gente, nós somos espíritos,
Não precisamos de nos aglomerar, porque para vibrar no bem e trabalhar com a espiritualidade superior, basta que nós estejamos ligados espiritualmente. Porque quantas vezes estamos juntos fisicamente, o nosso pensamento vaga lá fora. E damos um trabalho danado para a espiritualidade amiga, até neutralizar as nossas vibrações. Então, é necessário estarmos ligados espiritualmente. Não foi Jesus que disse? Onde se reunirem 2 ou mais em meu nome, aí estarei presente. E uma vez eu perguntei para uma amiga espiritual, que nós a chamamos de voz aura. Eu falei, voz aura, intimamente eu perguntei para ela. Jesus disse 2 ou mais. Por quê? E se só tiver eu sozinha? Aí ela deu um sorriso assim muito bonachão e disse, minha filha, mas ninguém nunca está sozinho. Quando você abre o evangelho, quando você, mesmo sem ser o evangelho, quando você coloca um copo com água, você vai fazer a sua prece. Quando você pensa em coisas boas, em fazer o benefício a alguém, em ponderar a situação de alguém que está em sofrimento, acredite, no mínimo, um espírito amigo, seu guia espiritual está perto de você. No mínimo. Então, a luz, ela nunca... Olha, a gente acende um palito de fósforo em pleno breu da noite e à nossa volta a luz se faz. Então, meus amigos, a doutrina espírita é ciência. Se a ciência do mundo que está dizendo, constatando, estudando a reação desse vírus, se Antônio Francisco Lisboa, como sendo coordenador desse trabalho aqui na Casa Sebastião Marte, junto com cientistas, com médicos espirituais, que fazem parte dessa equipe de estudo, onde é que eles iriam mandar nos aglomerar para fazermos um trabalho? Eles, com antecedência, em janeiro, começaram a fazer esse trabalho, começaram a distribuir, porque sabiam que dali a pouco não era possível, porque foi o próprio Antônio Lisboa que no dia 18 de março, isso também está posto no livro, não está a mensagem, mas está dito, antes do governador decretar, no dia 18 de março de 2020, Antônio Lisboa pedia à diretoria da casa para suspender todas as atividades, porque naquele momento estavam suspensas as mediúnicas, porque as salas eram pequenas. Estava acontecendo tudo no salão. Ele pediu para, inclusive, aquelas do salão, que elas fossem suspensas, porque a responsabilidade social era muito grande e a ciência pedia o afastamento físico. Porque aqueles que estudam e pesquisam na área da ciência, da saúde do ser humano, recomendava isso. Então, a doutrina espírita segue por esses trâmites, visando isso. E que nós, aconselhava que nós podíamos continuar nos reunindo todos os dias, estabelecêssemos um horário para cada um em seus lares, juntássemos, formando uma grande corrente, auxiliando a todos, encarnados e desencarnados. Então, nós queremos mostrar aqui, a amiga Marisa e os amigos que estão aí nesta sala virtual, um trabalho que chegou no dia 15 de outubro do ano passado, às 16 horas e 56 minutos. É uma pintura. Que lindo. Deu para ver? Sim, então, sim. Esta pintura está união, amor, trabalho. E nós vamos ler esta mensagem, meus amigos, à guisa de encerramento da nossa fala, da nossa conversa, dessa grande oportunidade, dessa honraria que eu não sou merecedora, porém o trabalho, a espiritualidade merece certamente. Então, quem assinou foi o nosso irmão Vincent,
aos caríssimos do Grupo Arte e Cura do Centro Espírita Sebastião Marte. União e amor é a nossa conexão com o trabalho. Confiemos na divina providência e trabalhemos. Embora vocês distanciados fisicamente, unam-se na corrente vibratória do amor, para que o trabalho continue fluindo como até agora tem acontecido. Há tanta dor no mundo, meus amados. Há tantos corações aflitos e mentes desesperadas, que somente o Pai e Jesus, com a Mãe Santíssima, e essa pleiade imensa de trabalhadores da sua seara para disseminar paz e harmonia. Ele assinou o nome dele, 15/10/2020, 16 horas e 56 minutos. E aqui, nós com o coração assim cheio de muita gratidão, de paz, de harmonia, sintam-se abraçados espiritualmente, agradecidos assim de alma, porque que vibração magnífica essa de vocês. Que magnífico nós estarmos juntos, todas estas casas juntas, unidas, todas as nossas mentes e corações vibrando no acorde do amor de Deus. Muita paz. Dona Neiva, a senhora não sabe a emoção que é ouvir a senhora. O Lisboa, é tão bonito ouvir, sentir essa intimidade. O Lisboa, esse espírito que a gente tem muito carinho e muito respeito por ele. Até algo de vergonha, porque a gente falha tanto e ele é tão bondoso, e vê as nossas falhas e ainda assim está perto de nós, a gente até sente um pouquinho de vergonha. Mas eu sei que Jesus, ele nos tolera, e todos os amigos de Jesus também nos toleram. E um dia todos nós conseguiremos nos quitarmos com a lei. Olha, muito obrigada, é com muita emoção, eu estou muito emocionada com a sua fala. Eu fiz uma anotação aqui, o acidente que vitimou a mãe, as crianças e o carona, foi uma espécie de damasco para a senhora, né? Sim. O despertamento, e o seu quincão foi o seu gatilho. Isso. Né? Que Deus o abençoe, que Deus abençoe esses 4 espíritos que partiram, mas partiram ainda fazendo uma última coisa na Terra, que foi despertar a senhora, entendeu? Que eles estejam também muito bem, e que muito obrigada a todos eles, porque não estaríamos aqui na sua frente hoje se não fosse essa estradinha lá indo para a Bahia, num rincão bem longe de nós. Muito obrigada, que Deus te abençoe, abençoe essa pleiade de espíritos maravilhosos que trabalham todos juntos. Muito obrigada mesmo. Eu gostaria de saber se a senhora ainda pode fazer o nosso encerramento. Só um instantinho, alguém tem alguma coisa para comentar? Eu dou assim, eu peço a paciência da dona Neiva e dou 5 minutinhos para os comentários, tá bom? O Nelson e a Silvane quer falar, pode falar. Tudo bem, gente? Neiva, tudo bem, Marisa? Marisa, eu vou procurar ser bem sucinta. Nós temos uma amiga que tem um netinho em San Diego, que nasceu com problemas graves, e dentre eles tinha um osso pressionando o coração dele. E aí a mãe pediu ajuda de todo mundo, e eu pedi a Neiva, né, para vibrar e nos ajudar, e aí ela encaminhou que o Lisboa fez uma pintura de gaze para o Mateus,
sabe? Nós mandamos lá em San Diego. Não, não é essa. Então, mandei e ela colocou lá na UTI. Esse menininho ficou 2 meses na UTI. Então, teve um momento que os médicos falaram assim para a mãe, olha, nós vamos ter que colocar sonda, porque o seu leite, ela estava dando leite para ele, seu leite não tem força e ele vai ter que começar a usar uma coisa pastosa. E aí ela falou, não, eu vou dar o meu leite sim. Aí ele falou, mas seu leite está secando. Aí a avó falou comigo, eu comentei com a Neiva, inclusive, isso, que o menininho não estava bem, não entrei no detalhe. No dia seguinte, teve uma pintura que saiu e era cura, né? E eu sei que essas pinturas são feitas muito tempo antes. E eu mandei para ela. Resumindo, agora, por que eu quis falar? Agora, um pouquinho antes da gente começar esse estudo, a avó me ligou, disse que hoje fazem 8 meses que o menininho, que a menina amamenta, o leite dela está forte, o menininho o estado dele ainda é delicado, mas ele está forte, sustentado somente pelo leite. E nesse dia, eu vou mostrar uma foto. Ó, essa foi a foto, essa pintura, que foi cura, né? E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês a carinha do Mateus, ó. Tá vendo? Ele usa um capacetezinho porque ele fica deitado o tempo inteiro, mas ele está se recuperando e graças ao leite da mãe. Então, eu não tinha como não falar isso, Neiva, sabe? Porque eu achei muita coincidência eu receber esse retorno da avó hoje, que hoje fazem 8 meses que a mãe está até doando leite. De tanto que esse leite dela está forte, o menininho não recebeu um suplemento que fosse somente o leite dessa mãe. Então, né, isso só vem fortalecer que essas pinturas são pinturas de cura, de gase, de físicas e espirituais, e só agradecer a Deus e ao Lisboa e a Neiva, que é o instrumento, né, que é essa pessoa maravilhosa, e deixar o meu beijo, meu abraço, meu carinho, meu agradecimento, tá? Obrigada. Prazer. Nós é que agradecemos. A gente agradece também. Obrigada. E a gente vai pedindo para a dona Neiva, mesmo muito emocionada, fazer a nossa prece de encerramento e pedir para todos os irmãos que estão aqui nessa sala para mentalizarem durante a prece, todos aqueles que vocês sabem que estão precisando de ajuda. Vamos unir nossos pensamentos e durante a prece nós vamos fazer o nosso pequeno, humilde, mas com muita boa vontade de trabalho para Jesus. Dona Neiva, a senhora encerra nosso trabalho, por favor? Oi, minha amiga, com muito prazer. E nesse momento, eu quero lembrar, na nossa prece, do espírito José Silvério Horta, que escreveu, é uma releitura do Pai Nosso, mas é um poema de gratidão a Deus, de reconhecimento, está lá no Parnaso de Além Túmulo, oração. Então, através do nosso Chico Xavier, esse espírito, esse médium de Jesus, e José Silvério Horta diz: Pai nosso, que estás nos céus, na luz infinita dos sóis, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os pecados tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos ensinamentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro.
neste mundo de desterro distante da vossa luz, que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Muita paz. Muita paz para a senhora, muita paz para cada um de nós aqui presente, para todos os que estão ligados a nós de alguma maneira, muita paz para a humanidade. Dona Neiva, no dia que me for permitido sair para viajar, eu gostaria que Deus me concedesse a graça de lhe dar um abraço. Oh, meu Deus, que coisa linda! Nós vamos nos abraçar, sim, Marisa. Peço mesmo. Só quando você for me dar um abraço, eu tiro dona, porque pesa muito. Oh, e depois dos 70 é muito pesado. Vamos, tiro dona e deixo Neiva, porque aí a gente fica mais tranquilo. Até na ilusão de que a gente é mais jovem. Embora eu acredito que todo aquele que trabalha com Jesus, independente da idade, é jovial. Como eu vejo todos vocês aí, ó, jovialidade pura. Não importa se a cabeça está branca. Eu pinto o cabelo. Eu também pinto. Pois é. Mas acontece que de cabelo branco, sem cabelo, muitas rugas marcando o rosto, sabe? Eu acredito que o espírito ele tem que ter muita jovialidade. A dor está presente no mundo, à nossa volta. Familiares, perdas imensas. Porque aqui não é questão de estatística. O Antônio Lisboa é tão solidário que muitas vezes choramos juntos. E no dia que houve, aquele dia que morreram 2.349 pessoas, se não me engano, ele dizia, minha filha, multipliquemos este número por todos os números dos familiares, dos amigos. Então, é uma nação enlutada, mas com confiança em Deus. Nós já temos aquela certeza absoluta de que a vida continua. De que muitos, ao expirarem, naquela agonia, faltando ar, sentindo-se morrer, naqueles momentos, chega a espiritualidade benfeitora, porque fazendo aquele desligamento e aquela alma que acabou de deixar o corpo físico, ela recebe um comando espiritual de respira fundo. E quantos nós temos acompanhado aqui na hora do desencarne, não sabemos quantos e nem quem são, mas acompanhamos muitos desencarnes dessa forma. A espiritualidade superior oferecendo os recursos da oxigenação da vida. E aqueles irmãos que antes estavam em agonia, sufocados, morrendo, eles respiravam e diziam, graças a Deus, eu estou podendo respirar. Muita paz. Graças a Deus. A Mauri Hoffman, meu abraço para você, meu irmão, que bom te ver. Cida, um grande abraço. Meus filhos, Mateus, Jade, Érida, Cristina, Rita Luz, Curá, muito prazer, Marcelo Calef, Paulo Marcelo, Lua Murim, a Maria Xavier, a Márcia Cardoso, a Adriana Pequeno, a Cris, a Zilda, Hilda Queto, Zé Luiz, querido amigo, Marco Vieira. Pessoal, muita paz para todos vocês. Muito obrigada, dona Neiva, muito obrigada. Que Deus lhe abençoe todos nós. E o menininho, deixa o nome do menininho aí, a cidade de San Diego, nós vamos continuar orando pelo menininho. Tá bom, gente? Grande abraço. Marisa. Ô, Marisa, eu esqueci, olha, de fazer uma citação aí, Marisa. É a Zilda.
a Zilda, que está aí na sala, a Zilda também é uma daquelas pessoas aqui que são trabalhadoras aqui da nossa casa, e principalmente no Grupo Articura, a Zilda tem nos ajudado muito na propagação das mensagens das pinturas de gaze. Zilda, muito obrigada. A Lu também. As pinturas de gaze foram parar no hospital em Riad, na Arábia Saudita, para ajudar amigos lá. Nós mandamos para lá, já estão lá bem longe. E estão agora em meados de outubro, as pinturas de gaze. Neiva, muito obrigada. Olha, fala do seu livro, fala como é que pode adquirir, pode fazer a propaganda, por favor. Oh, sim, olha, gente, o valor é R$40, com a Ramayane, o WhatsApp dela é 61, o DDD, o telefone é 996692849. Então, esse aí é o WhatsApp dela, 61... Quem não pegou, liga para mim. Isso. Então, em benefício, nós ainda temos uns 50 exemplares. Tá? Isso. Então, o Moto G quer falar alguma coisa. Pode falar. Oi? Oi. Tá ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pode falar. Eu não tenho muito costume, assim, de falar no microfone. Eu só queria dizer, assim, eu me emocionei muito no momento que a Neiva falou quando esses espíritos partiram. Em uma visão minha, eu via esses espíritos sendo recebidos no plano espiritual. Já até comentei isso com a Ramayane, assim, como Deus é maravilhoso. Eu via aqueles espíritos sendo recebidos no plano espiritual por espíritos que vestiam umas roupas de jesuíta, e eles eram recebidos no plano espiritual. Em outro momento também, eu via a nossa querida princesa Daiane, uma trabalhadora hoje no plano espiritual, fazendo um tratamento naquelas crianças. E me emocionei muito quando ela falou sobre isso. Né? Muito lindo. É tudo muito lindo, porque Deus é muito bom, e bom, o belo e o bem estão vencendo, apesar de todo o entorno estar parecendo tudo cheio de dor, de lágrimas, o bem está vencendo, o belo está aqui, porque a beleza, como disse Lisboa, está nos olhos de quem vê. Não é? isso. Muito obrigada, gente. Olha, foi muito bom, foi muito bonito. Agradeço a todos vocês a presença. Dona Neiva, muito obrigada. Eu aqui agradeço, Marisa, a você e a todos pela Boa paciência. A Marielza Tiscati está produzindo uma série de mantras brasileiros. E este mantra que eu coloquei aqui no início, ela fez inspirado nas pinturas da Neiva e de Lisboa, e se chama Flores do Céu, já está lá no YouTube. Vão lá, dão um like para a Marielza, dá uma força para ela, tá bom, gente? Marielza, fiquem com Deus. Boa tarde a todos. Fica com Deus. Tchau. Fica com Deus. Fiquem com Deus. Abraço a todos. Maravilhoso. Adorei te ver, Cida. Que bom. Obrigada, minha amiga. Muito obrigada a todos. Foi linda a sua palestra, amei. Para de gravar. Opa.